Paz do Senhor a todos os irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo alcance a vida, a casa e a família de todos. Meus irmãos, nós estamos vivendo ainda esse período de confinamento, mas como disse o apóstolo Paulo, quando ele escreve a segunda carta a seu filho na fé, Timóteo, no capítulo de número 2, no versículo de número 9, ele diz: a palavra de Deus não está presa. Nada nem ninguém pode prender a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela permanece viva em nossos corações e em nossas vidas. E nada pode prender a palavra de Deus. Por isso eu quero também aproveitar aqui nessa tarde de trazer mais uma palavra da parte de Deus à sua vida, ao seu coração. Essa palavra que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo é o de número 8, versículo de número 23, que diz o seguinte: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma grande tempestade, uma tão grande tempestade, que o barco era coberto pelas ondas, ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos irmãos, é uma passagem bastante conhecida, que fala de um momento ou de uma tempestade que os discípulos tiveram que enfrentar, mas é verdade que Jesus ele estava no barco. Então o mais importante é ter Jesus no barco. Mas mesmo tendo Jesus dentro do barco, aqueles homens tiveram que enfrentar essa tempestade. Ou seja, nós entendemos que mesmo tendo Jesus em nossas vidas, nós não estamos isentos de passarmos por esses momentos de tempestade. Mas a Bíblia diz que aqueles homens, por serem experientes, alguns deles pescadores, estavam acostumados com o mar, estavam acostumados a lidar com o vento, mas mesmo assim chegou um momento que eles olharam e disseram: não dá para a gente resolver esse problema. Então vamos clamar, vamos chamar o mestre. E então eles se dirigem até Jesus e eles vão com uma palavra singela dizendo: Senhor, salva-nos, senão nós vamos perecer. E a Bíblia diz que naquele momento Jesus ele se levanta e faz até mesmo uma pergunta dizendo: por que temeis, homens de pequena fé? E então Jesus dá logo uma ordem ao vento e ao mar, fazendo com que os ventos cessassem, com que o mar se acalmasse, e a Bíblia diz que ele trouxe então uma grande bonança. Meus irmãos, mas quais as lições que nós aprendemos dentro dessa passagem bíblica? A primeira lição que nós podemos extrair daqui é que todas as vezes que passamos por qualquer tipo de tempestade, todas as vezes que somos açoitados pelos ventos, pelas tempestades da vida, a primeira coisa que pode acontecer é a nossa fé querer ser abalada. Muitas pessoas tiveram a sua fé abalada ao passar por tempestades. Ficam então se indagando, fazendo aquela célebre pergunta, dizendo: por que Deus permitiu tal coisa? Porque estou passando por isso? E logo alguns têm a sua fé abalada. E Jesus, olhando para eles, diz: por que vocês estão temendo? Homens de pequena fé, não deixe que a sua fé seja abalada, ainda que seja no momento da tempestade. Porque Jesus ele está dentro do barco, e a qualquer momento, ou no momento que nós fizermos, como fez aqueles discípulos, chegarmos até ele clamando e dizendo: mestre, salva-nos, não nos deixe perecer,
ele irá se colocar de pé, ele irá dar uma ordem para esse vento, para essa tempestade, ele dará uma ordem para que essa tempestade cesse e trará então novamente bonanças para as nossas vidas. Mas é preciso manter a sua fé inabalada no nosso Cristo, sabendo que mesmo Ele estando dentro do barco, nós não estamos isento de passarmos tempestades, mas nós não vamos perecer no meio dessa tempestade. Mas a segunda lição que nós podemos aprender aqui, a Bíblia diz que quando Jesus ele trouxe então a bonança, ele faz cessar aquela tempestade, ele traz a bonança. A Bíblia diz que aqueles homens olharam para Jesus e começaram a perguntar um ao outro: que homem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? O que nós podemos aprender com isso? Toda tempestade é um momento também para nós nos aproximarmos mais de Deus e também conhecermos um pouco mais da grandeza desse Deus. Através daquela tempestade, aqueles homens puderam conhecer a grandeza do seu mestre. Mesmo já estando andando com ele, mesmo já vendo ele curar enfermos, curar leprosos e fazer grandes milagres, mas foi no meio da tempestade que eles descobriram que até a natureza tem que atender à ordenança desse Deus. Eles aprenderam que no meio da tempestade, ou melhor, foi no meio da tempestade que eles aprenderam que tudo atende à ordenança de Deus. Quando Ele ordena, o vento tem que acalmar. Quando Ele ordena, a tempestade tem que cessar. Quando Ele ordena, a bonança tem que voltar, ou a calmaria, ela tem que voltar, porque quem está ordenando é o nosso Senhor, é o nosso Mestre, é o Criador, e tudo se dobra e se rende à ordem do nosso Deus. Então as tempestades servem também para isso, para aprendermos mais de Deus, para conhecermos um pouco mais da grandeza desse Deus, porque ainda que estejamos andando com Ele, como andavam aqueles discípulos, é no meio das tempestades que nós conhecemos ainda mais do poder do nosso Senhor Jesus Cristo, e podemos aprender também que no momento que nós nos chegamos a Ele, que clamamos, Ele prontamente vem nos socorrer. Então tenha calma no meio dessa tempestade, você não vai perecer, porque dentro desse barco existe alguém que é maior do que o vento, existe alguém que é maior do que essa tempestade que você está vivendo, e esse alguém se chama Jesus Cristo, e Ele está vindo ao teu encontro para lhe socorrer, e não deixará você perecer nos momentos da tempestade, mas Ele vai lhe salvar e lhe ajudar, e vai trazer a bonança de volta para a sua vida. Eu não sei qual é a tempestade que você está vivendo. O mundo vem enfrentando essa tempestade desse coronavírus, mas dentro dessa tempestade pode existir outras, porque muitas pessoas estão vivendo outros tipos de tempestade na vida financeira, que também foi abalada, e em muitas outras áreas. Então eu não sei qual é a tempestade que você está vivendo, mas de uma coisa eu tenho certeza, que o nosso Senhor está atento a tudo e está pronto para colocar-se de pé e vir a teu encontro, acalmar essa tempestade e trazer bonança para a sua vida. Você não vai perecer no meio dessa tempestade, em nome de Jesus
Cristo, eu profetizo no dia de hoje que essa tempestade vai cessar em nome do Senhor Jesus Cristo, porque dentro do nosso barco tem alguém maior que se chama Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo alcance a vida, a casa e a família de todos, em nome do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe. Fique com essa palavra.